Êxodo, capítulo 32, do versículo 22 ao 25, nós lemos assim: Então respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o, e derrame-o, e deram-me, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, abençoe agora a tua mensagem, que o Senhor me dê poder para trazer a mensagem com eficácia e nos dê ouvidos para ouvir. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta manhã, e nós estamos continuando o tema que nós começamos a semana passada, desculpas destruidoras. Nós vimos que quem ama a Deus, quem quer servir a Deus, quem quer andar com Deus, caminhar com Deus, não pode, não deve e de fato não faz desculpas. Ao contrário, ele tem um caminhar sincero. Nós vimos algumas semanas atrás, essa palavra sincero significa sincera, ou seja, é algo que é aberto, não há fingimento, não tem desculpa, não tem hipocrisia, é algo realmente de verdade. E quando a gente parte para o território de fazer desculpas e ficar dando justificativa, o que acontece é que essas desculpas derrubam e enfraquecem as pessoas que usam. Tá? Se eu ficar dando desculpas, se eu ficar dando justificativa, aquilo vai me enfraquecer, aquilo vai me prejudicar, como a qualquer outra pessoa. Então, fica muito difícil a gente caminhar com Deus se nós somos o tipo de pessoa que fica sempre arrumando desculpa para tudo e justificando todas as coisas. Então, essa semana nós vamos ver, eu espero ver mais 2 exemplos de desculpas destruidoras. O primeiro exemplo é esse que nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 32, que fala sobre Arão. Arão, para quem não sabe, era o irmão de Moisés. Deus chamou Moisés para libertar o povo da terra do Egito, da escravidão do Egito, e de fato ele fez. Moisés havia reclamado para Deus que ele era só um homem, ele não era muito eloquente, não sabia falar direito. Então Deus falou: olha, vamos usar o seu irmão Arão, ele vai ajudar você. Só que o irmão dele, Arão, não só não ajudou muito, mas como a gente vê aqui, até que atrapalhou em muito o trabalho de Moisés. Então, aqui nós temos Moisés no versículo 24. Então eu lhes disse, isso aqui é Arão falando para Moisés. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-no, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Aqui Arão, ele está dando desculpa, está justificando o fato que ele tinha feito um ídolo. Foi feito um ídolo, que era uma estátua de um bezerro, era uma estátua de ouro maciço, e o povo estava adorando, cometendo idolatria, junto àquele bezerro de ouro maciço, e ele estava então dando a desculpa, ele estava dando a justificativa. Era algo errado, era algo que não devia ter acontecido, mas ele estava encarregado. Moisés, junto com Josué, tinha subido no monte para receber os 10 mandamentos, e ele ficou encarregado no acampamento de organizar, liderar tudo, e aconteceu isso durante esse tempo. Então, ele tentou passar batata quente para o povo. Ele falou assim no versículo 22, este povo é inclinado ao mal. Ele falou: a culpa não é minha, é o povo que só é inclinado para o mal. Tá? Então ele quis passar a culpa. Nós vimos semana passada, ou retrasada, que nós vimos exatamente esse querer passar a culpa, querer passar o abacaxi adiante. Quem fez isso? Adão fez isso. Adão quis culpar Deus, falou: a culpa é da mulher que você me deu. Quis culpar Eva. Então, Adão quis culpar não só Eva, mas Deus. Foi a Eva, e quem me deu Eva foi o Senhor. Então, a culpa é de vocês, aí eu não tenho nada a ver com a história. Claro que não funcionou. Aí a própria Eva falou: a culpa é da serpente. A serpente me enganou. Ou seja, estavam um passando o abacaxi para o outro, um passando a batata quente para o outro, todo mundo fazendo desculpas pelo que tinha corrido. E aqui a gente vê Arão fazendo a mesma coisa. É o povo que é inclinado para o mal, Moisés. Quer que eu faça o quê? É o povo que não presta. Tá? Nada a ver comigo. Então, tem muita gente e tem muito crente que dá a mesma desculpa. Eles culpam os outros. Eles culpam o diabo.
Eles dizem, não foi culpa minha, a culpa foi da minha esposa, do meu marido, do meu filho, do meu patrão, do meu funcionário, a culpa foi do prefeito, do governador, do presidente, a culpa foi de qualquer um, menos eu. Nunca se resolve nada passando abacaxi adiante. Nunca se resolve nada. Nunca. Nós temos que tomar posse do nosso erro. Isso faz parte do confessar. A Bíblia fala, aquele que encobre suas transgressões não prosperará, mas quem as confessa e deixa, encontrará misericórdia. Então, aqui é justamente isso. Se a gente ficar passando abacaxi, estamos fazendo o quê? Não estamos confessando, não estamos assumindo, não estamos tomando posse do erro, estamos passando adiante. Isso chama-se encobrir a transgressão. Em vez de Arão aqui falar, realmente, Moisés, eu errei, eu fiz feio, eu não fiz certo. Não, a culpa é do povo. Ele estava encobrindo a sua transgressão. Ele era o líder do acampamento, Moisés deixou ele encarregado, aquilo aconteceu, a culpa era dele. O povo podia até ser mau, o povo podia até ser encrenqueiro, mas ele não fez nada a respeito. Então, enquanto a gente não assumir, a gente não vai poder ter progresso, não vai poder ter a bênção. Então, as pessoas, estou falando sobre pessoas crentes, é claro, eles muitas vezes se comparam com pessoas piores do que a gente, entendeu? A gente se compara com pessoas que talvez nós estamos aqui e talvez nós não somos tão ruins quanto essa pessoa aqui. Aí a gente começa a se comparar com alguém, né, com o nosso vizinho, com o nosso colega, com o nosso amigo, com alguém que a gente sabe que está numa situação pior do que a nossa. Então a gente compara, mas eu não sou como aquela pessoa, aquela pessoa é terrível, eu sou melhor do que ela. Nós devemos nos comparar sim, sabe com quem? Com Cristo. Se vamos nos comparar, não vamos comparar com pessoas que estão piores do que nós estamos. Tá? Porque ninguém está no topo, está todo mundo a caminho, está todo mundo caminhando. Então a gente tem que se comparar com quem está à frente, que é Cristo, e não com as pessoas que vêm atrás nos seguindo. Talvez pessoas que são lideradas por nós, ou pessoas que nós devemos estar dando exemplo para essas pessoas. Mas, de todo modo, o que aconteceu é que nós devemos se importar com o que Deus acha, com o que Deus diz, com o que Deus manda, e se comparar com a Bíblia, e não com o mundo, e não com outras pessoas, mas com a Bíblia. Agora, aqui nós vemos um absurdo tão grande da parte de Arão, de querer justificar o erro dele, um erro tão ridículo dele, de permitir isso, e uma desculpa mais ridícula ainda. Nós temos aqui talvez uma das maiores mentiras descaradas, descabidas que se encontram em toda a Bíblia. Aqui nós lemos no versículo 24, então eu disse, quem tem ouro, arranque-o. Esse quem tem ouro, assim, quem tem brinco, quem tem anel, quem tiver pulseira, colar, quem tiver coisa de ouro, né, me dê. Aí deram um montão, aí povo, tudo bem, deram para ele. Lancei-o no fogo, lançou o que no fogo? Lançou o ouro no fogo, e saiu esse bezerro. Repara que mentira. A pessoa, eu acendo aqui um fogo, tá? Um fogo grande que seja, aí todo mundo me dá pulseira, anel, brinco, enfim, aí eu pego aquele tudinho que vocês me deram, aí eu jogo no fogo, aí do fogo sai um bezerro, uma estátua, saiu o quê? Saiu andando, foi Arão. Sozinho, se formou lá e saiu andando do fogo. Olha que mentira, olha que ponto o coração humano chega para tentar encobrir, para dar uma desculpa. Falou, a culpa foi do povo e eles reclamaram, então eu peguei o ouro, joguei no fogo e saiu esse bezerro que está aqui. Ou seja, não tem nada a ver comigo. Tá? Então, é impressionante a que ponto as desculpas podem chegar. A outra desculpa destruidora que eu quero ver hoje, rapidamente, é do rei Saul. Ainda no Velho Testamento, 1 Samuel 15, inclusive, eu estou até lendo isso hoje de manhã, mas o rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele começou muito bem, ele era uma pessoa muito humilde de coração, por isso que Deus o escolheu em primeiro lugar. Ele teve um excelente começo, mas teve um terrível final do seu reino. E a virada de ser um bom rei para ser um mau rei, né, aconteceu justamente aqui em 1 Samuel capítulo 15, nesse episódio aqui, que diz assim no versículo 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deixa eu dar um pouquinho de exemplo aqui. Aqui, os inimigos de Israel estavam já atacando Israel há algum tempo. Então Deus falou para Samuel, que era o homem de Deus, era o profeta de Deus, era o líder religioso, era até o líder civil antes de Saul. Saul foi o primeiro rei. E antes do primeiro rei, quem governava Israel? Samuel, né? O profeta de Deus governava como sendo a voz de Deus. Então Deus era o rei que falava através do profeta para governar a terra. O povo falou, não, nós não queremos um rei, igual as outras nações que têm um rei. Aí então Deus falou, Samuel, eles não estão rejeitando a ti, mas a mim. Enfim, então Samuel foi o primeiro rei. Samuel falou que Deus disse que é para ele pegar o exército, atacar os inimigos, e que era para destruir tudo, era para matar os reis e os animais, para destruir, porque aqueles animais estavam dedicados a Deus, aqueles animais, o despojo, os animais dos inimigos. Aí Samuel, depois da vitória, Deus deu a vitória, Samuel vai lá para o local, Samuel fala assim, uns versículos antes, fala, Saul, me diga uma coisa, esse mugir de vaca, eu estou ouvindo umas ovelhas, eu estou ouvindo uns animais aí, Deus não mandou você dar um fim tudinho? Não foi o que Deus mandou você fazer? Por que eu estou ouvindo? Por que tem tanto animal aqui? Era para ser destruído esses animais. Por que você não fez isso? Aí ele fala, mas o povo tomou do despojo. Foi o povo. O povo tomou os animais, né, o melhor das vacas e das ovelhas, para oferecer a Deus. Ou seja, ele falou, não, mas veja bem, não fui eu, foi o povo. Mas peraí, quem é o rei? Você não é o rei? Quem que manda aqui não é o rei? Você não é o rei? Então não vem dizer que foi o povo que fez isso, porque se o povo tivesse feito isso, então você era rei, você mandava parar. Você é o rei, você é o responsável. Então ele falou, não, mas é o povo, é para oferecer em sacrifício. E outra coisa, ele não matou o rei, era para ter matado o rei, o inimigo, ele não matou. Ele não matou, ele estava então dando desculpas de o porquê que ele desobedeceu a ordem clara, a palavra clara de Deus. Tá? Então, fica dando desculpas, mais desculpas sempre. Mesma coisa, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. É sempre a mesma desculpa. Sabe? Porque o que o povo vai dizer, porque... Gente, nós devemos fazer o que é certo e não ficar inventando desculpas. Jesus disse qual era a solução correta, qual a atitude correta. Lá em Mateus 10, 28, diz assim, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então nós temos que temer a Deus e não temer o que o povo vai achar, o que o povo vai dizer. Tá? Porque o resultado sempre, como nós damos desculpas, o resultado sempre vai ser pecado. O versículo 24, que é justamente o versículo depois onde Samuel fala que tem que obedecer a Deus, é o seguinte, então disse Saul a Samuel, pequei. Então o rei Saul reconheceu, depois do fato que pecou, pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos a ele. Esse que é o problema. Ele temeu o povo, deu ouvidos ao povo, e ele mesmo diz, eu pequei contra Deus, eu transgredi, e Samuel, ele fala, olha, a gente tem que ter obediência. Olha o que fala aqui no versículo 22, que eu li agora há pouco. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a sua palavra? Ele fala, olha, eu não estou preocupado, Deus falando, né? Deus não está tão preocupado com sacrifício, com oferta. Porque o povo guardou os animais que o Senhor mandou destruir, ele guardou para te oferecer, fazer uma oferta a você, Deus. Deus falou, eu não estou interessado tanto em oferta, quanto em obediência. A melhor oferta que nós podemos fazer a Deus, sabe o que é? Obediência à sua palavra. Tem crente
Não aqui, claro, eu imagino que não, mas tem muito crente que confunde as coisas. Eles pensam que eles podem pecar, aí eles vão lá e fazem uma oferta, dão uma oferta a Deus, e que de alguma forma aquele pecado está tudo joinha, está tudo bem, porque Deus, eu dei uma oferta. O rei Saul falou a mesma coisa. O rei Saul falou, olha, eu não estou interessado, Deus não está interessado em sacrifício, holocausto e gordura de carneiro. Ele quer obediência acima de tudo. Então a gente não pode querer comprar o favor de Deus. A oferta que a gente faz a Deus não é para pagar a Deus, para fazer vista grossa para os nossos pecados. Tá? Porque Deus não está interessado nas desculpas, Deus está interessado em obediência. E Deus quer que eu e você tenhamos obediência. Tá? Versículo 22, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus quer a nossa obediência, não o nosso sacrifício. Tá? Obediência a Deus. Resumindo, qual então a nossa desculpa? Quais as desculpas que nós usamos para não obedecer a Deus? Será a desculpa de Saul, que disse, eu temi o povo e dei ouvidos à voz do povo? Essa desculpa, porque não funcionou para Saul. Sabe o que aconteceu? Saul perdeu o trono. Samuel falou, Deus agora tirou você, você não vai mais ser rei. E ele só ficou rei porque ele insistiu, Deus levantou Davi, mas Saul quis e perseguiu Davi, quis matar Davi, porque Deus falou, ó, vai ter outro no seu lugar. E quando o rei Saul soube quem era, ele tentou matá-lo. Por quê? Porque Deus falou, você não vai mais ser rei, o seu filho não vai ser rei no seu lugar. Por quê? Porque você não obedeceu, você deu desculpas. E Deus não está interessado. Ou vamos fazer como Araão, que culpou mais uma vez os outros. Ah, a culpa é do povo, o coração do povo se inclina para o mal. A culpa é do povo, não é minha culpa. Qual a desculpa que nós vamos usar? Ou será a desculpa de Adão, que culpou Deus? A culpa é da companheira que você me deu. Então culpou a companheira e culpou Deus. Qual é a desculpa? Tem gente que culpa até Deus, como Adão fez. Culpa até Deus. Desculpas nunca resolvem nada. Isso é o ventilador que caiu lá fora. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar como iniquidade e idolatria. Esse porfiar é ficar brigando com Deus. Esse porfiar está falando, Deus fala uma coisa, você dá uma desculpa. Faça isso. Ah, mas o povo, faça aquilo. Ah, mas não sei o quê. É iniquidade e idolatria. Deus fala, fazer desculpas vai gerar rebeldia, e fala, rebeldia é como pecado de feitiçaria. Olha as palavras fortes que Deus está usando. Ele falou, quando você se rebela, quando eu me rebelo contra Deus, é como o pecado. Fala, é como o pecado de feitiçaria. Ele não está dizendo que é feitiçaria. Ele está comparando. Quando você se rebela, é tão ruim quanto. Tá? Não está dizendo que quando você se rebela, você está lá fazendo feitiçaria. Não é isso. É como, é uma comparação. Tá? É tão ruim quanto. Ninguém aqui defenderia, ninguém aqui praticaria feitiçaria? Não, pastor, feitiçaria é errado. Pois é, tão errado quanto isso é rebeldia contra a palavra de Deus. É tão ruim, é como feitiçaria. E a gente fica brigando com Deus, porfiando com Deus, dando desculpa para Deus, é como o pecado de idolatria. Entendeu? Feitiçaria e idolatria, todo mundo sabe que é errado. Pois é. Pois se rebelar contra Deus, ficar porfiando com Deus, dando desculpa para Deus, é igual a idolatria e feitiçaria. Você tem uma ideia da gravidade que é ficar fazendo desculpas. Ficar dando justificativas e desculpas e motivos pelo qual nós não podemos, não queremos e não vamos fazer o que Deus manda. Só vai complicar a nossa situação. Na verdade, não existe desculpa válida perante Deus. Nos dias de hoje que vivemos, mais do que em qualquer outra época, também em outra época, mas mais do que hoje, o mundo está rejeitando Deus, rejeitando a palavra de Deus. E nós lemos aqui, eu vou ler um versículo lá em Romanos 1:20, que ilustra bem essa questão de não haver desculpa válida para Deus. Diz assim, porque as suas coisas invisíveis, falando sobre as coisas de Deus, os atributos de Deus, o caráter de Deus, tá? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem
pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Deus falou, as coisas que foram criadas, tá? O mundo chama de natureza. Pode chamar, mas mais precisamente chama-se criação. Deus criou. Essa criação que nós temos deixam claramente visíveis e compreensíveis a divindade de Deus, o poder de Deus. Mas tem pessoas que, apesar de tudo isso, ainda dizem que Deus não existe, que a palavra de Deus não é verdade. Aqui Deus está dizendo, tudo sobre mim, a minha divindade e o meu poder podem ser percebidos e entendidos pelo que eu criei. Para quê? Porque alguém pode falar, eu não conheço a Bíblia, pastor. Eu não tenho Bíblia, pastor. Mas sabe de uma coisa? Ninguém foge de ver a criação de Deus. Todo mundo vê o sol, vê a lua, vê o céu, vê as estrelas, vê as nuvens, vê as árvores, os pássaros, os peixes, os animais. Você respira, seu coração bate. Tudo isso. Ninguém foge disso. Ninguém vive sem isso. Você pode não conhecer a Bíblia, mas todo mundo conhece a criação de Deus. Todo mundo vê a natureza que Deus criou. Então eles ficam o quê? Inexcusáveis, ou seja, eles ficam sem desculpas. Não há desculpas para dizer que não crê em Deus. Ninguém vai dizer, Deus, eu não sabia que o Senhor existia. Ele vai dizer, não, você sabia sim. Porque tudo que eu fiz, fala aqui, claramente se vê. Claramente, todo mundo vê claramente isso. Todo mundo vê isso. Se vê e se entende. Então não há desculpas válidas perante Deus. E se nós somos do tipo que vamos ficar fazendo desculpa, porfiando com Deus, então o que vai acontecer é que nós vamos ter uma vida trágica, nós vamos ter uma vida sem a bênção plena de Deus, uma vida mais complicada. A vida já é complicada demais do jeito, sabe? Uma vida boa, certinha, já é complicada. Imagina uma vida que é mais complicada ainda pelas nossas desculpas. Então nós precisamos entender isso. Fazer desculpas não resolve nada, só complica. Amém? E vamos orar. Pai amado.